Minha conversa hoje com vocês é a respeito de fechamento de ciclos. Quero começar agradecendo ao Rodolfo e à Amanda pela oportunidade de ter ocupado esse espaço aqui da Mais Psicólogo durante alguns meses, trazendo a minha opinião, meu ponto de vista sobre determinados assuntos. Sou muito grata pela forma como eles me receberam, pelo convite que me fizeram para ocupar esse espaço durante esse tempo. Fico muito lisonjeada pelo convite, pela abertura de espaço, pelo vínculo, pela parceria, enfim. E esse é o meu último vídeo desse projeto. Então eu aproveitei que esse seria o meu vídeo de encerramento para falar sobre esse assunto que eu entendo que é muito importante, porque o tempo inteiro nas nossas vidas a gente está fechando ciclos e iniciando novas histórias, né? O tempo inteiro a gente vai vivendo alguns processos de luto no meio do caminho, né? De encerramentos de histórias para que outras histórias comecem. E para não perder o costume, eu gosto muito de trazer dicas de leitura, dicas de vídeos para pensar sobre os temas. E hoje eu trouxe um livro que para mim fez muita diferença. Eu não sei se eu já indiquei esse livro para vocês em algum outro vídeo, mas se eu já indiquei, indico novamente. Fica aqui o reforço, porque é um livro que de fato para mim me fez crescer muito no que diz respeito a colocar limites nas minhas relações. E esse livro é esse aqui, ó, O Essencialismo. Não é um livro de psicologia, né? É um livro de negócio, mas eu acho que serve muito para a gente pensar sobre a vida mesmo. E uma das coisas que o essencialismo traz, eu acho que resumindo, o resumo do livro, que ele vai trazer aqui pra gente, o próprio tema já traz, o essencialismo, pra gente focar naquilo que é essencial para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. E para isso, a gente precisa aprender a dizer nãos, a gente precisa aprender a fechar ciclos, mesmo que esses ciclos, mesmo que algumas relações sejam boas. Uma das definições que ele traz aqui e que eu achei fantástica é que às vezes a gente precisa abrir mão do bom para que a gente consiga abrir espaço para o ótimo. E o que é o ótimo? O ótimo é aquilo que está relacionado ao meu desejo, aos meus objetivos, aquilo que eu realmente quero e que eu não esteja fazendo apenas para agradar o outro ou apenas para não ficar mal numa determinada situação onde eu acredito que eu posso estar desagradando alguém. Então, às vezes, o nosso desejo de ser amado, o nosso desejo de ser bem-quisto, de ser bem visto, faz com que a gente se coloque em situações que não nos trazem benefício. Não sei se a palavra é benefício, talvez não seja essa, mas faz com que a gente se coloque em situações que são ruins pra gente, né? Sabe aquela velha história de que muitas vezes quando a gente diz sim pro outro, a gente tá dizendo não pra gente? E às vezes quando a gente diz não pro outro, a gente tá dizendo sim pra gente? É um pouco isso, né? Então eu preciso começar a avaliar se aquele sim que eu tô dando é um sim que me envolve também, ou se é um sim apenas para agradar o outro, para caber na expectativa que o outro tem sobre mim. Então isso passa por uma questão de autoconhecimento, passa por a gente entender quais são os nossos desejos, o que eu realmente, quais são os meus limites, quais os limites que eu posso estabelecer nas relações das quais eu faço parte. Porque na vida muitas oportunidades vão surgir, né? E a gente precisa conseguir avaliar essas oportunidades. O que realmente é uma oportunidade? O que realmente vai ser bom para mim? E o que eu tô fazendo aqui não por mim, mas simplesmente para agradar uma outra pessoa. Tem um trecho do livro que eu acho bem interessante. Só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites. E para a gente conseguir estabelecer limites, a gente precisa, antes de mais nada, entender quais são os nossos limites. Quais são os meus limites? O que eu realmente desejo? O que eu realmente quero? Eu tô fazendo isso por mim ou eu tô fazendo isso por essa outra pessoa? Por quê? Né? É para ser amado? É para caber na expectativa dela? É porque eu realmente estou flexibilizando? Porque numa relação a gente também precisa flexibilizar, né? Isso também é importante que fique claro. Obviamente, para estar numa relação, a gente precisa aprender
a flexibilizar, a entrar um pouco no mundo do outro, a ceder, mas eu não posso ceder o tempo todo, né? Eu preciso ter clareza quando os meus limites estão sendo ultrapassados. Enfim, então queria muito que vocês pensassem a respeito disso. E é isso, quando a gente aprende a dizer alguns nãos, quando a gente aprende a colocar os nossos limites, a gente está, na verdade, aprendendo a dizer alguns sims pra gente, né? A gente não dá conta de tudo, a gente não consegue fazer tudo pelo outro e ainda dar conta daquilo que é importante pra gente. A gente precisa, sim, flexibilizar, investir nas relações das quais a gente faz parte, investir nas relações das quais a gente faz parte exige que a gente ceda, né, em alguns momentos, mas é importante que a gente também possa dizer ao outro que às vezes a gente precisa que ele ceda também, que às vezes a gente não consegue ceder, né? Às vezes os nãos eles se fazem necessários para que a gente consiga seguir em direção daquilo que é importante pra gente, né? E é isso, quando a gente encerra um ciclo, é a possibilidade de que um novo ciclo se inicie, que algo novo, que esteja caminhando em direção dos nossos sonhos, aconteça na vida da gente. Então, se eu puder deixar aqui, nesse vídeo de encerramento, uma dica de leitura e uma reflexão, a dica de leitura é essa, é o essencialismo, e a reflexão vou trazer de novo a frase, só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites. O quanto é importante que a gente aprenda a reconhecer os nossos limites, a reconhecer os nossos desejos, os nossos objetivos, para que a gente consiga comunicar isso ao outro. Acho que o grande segredo de toda e qualquer relação é a comunicação, né? É o quanto eu me conheço, e o quanto eu me conheço vai facilitar o meu processo de dizer para o outro quais os meus desejos e quais os meus limites, aquilo que eu consigo ceder, aquilo que eu consigo flexibilizar para entrar no mundo dele e aquilo que para mim é inegociável, que não dá para flexibilizar. Às vezes a gente precisa mesmo dizer alguns nãos, né? A gente precisa nos respeitar para que a gente consiga caminhar em direção daquilo que a gente deseja pra gente, para que a gente consiga ocupar um lugar de quem escolhe, não só de quem é escolhido, né? É isso, gente. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu agradeço de novo a Mais Psicólogos, ao Rodolfo, a Amanda por esse espaço tão acolhedor, tão gratificante de estar. Agradeço muito por esse período em que eu pude compartilhar com vocês as minhas ideias, os meus pontos de vista com relação a muitos assuntos, com relação à psicologia. Agradeço imensamente a quem me acompanhou aqui e que poderá continuar me acompanhando lá nas minhas redes sociais, e com certeza outros projetos com a Mais Psicólogos irão surgir daqui para frente. É o encerramento de um ciclo para que outros novos ciclos, outras novas histórias, outros novos projetos se iniciem. Se ouçam, escutem os seus desejos, compreendam os seus limites, para que vocês possam se abrir também para novas histórias, para novos vínculos, para novas oportunidades que façam sentido para vocês. Um beijo!